ou amanhã, que amanhã ainda é feriado, pega a carta, 1 Tessalonicenses, e leia ela todinha. São as 4, 5 versículos, é bem pequenininha, e você vai entender um pouco da história. Nós, irmãos, precisamos começar a nos apropriar da palavra de Deus. A gente muitas vezes só escuta a palavra de Deus quando vem à missa. A primeira leitura é o Salmo, quando é domingo tem a segunda, e o Evangelho. Passa a semana inteira dentro de casa não pega na Bíblia. É ou não é verdade? Não todos. Alguém talvez possa fazer a leitura diária. Mas nós escutamos a palavra no domingo. Alguns que vão à missa durante a semana. Voltamos para casa e ela fica lá, empoeirada. São Paulo vai nos dizer também que a fé, ela entra pelo ouvido. Você precisa ouvir a palavra para ter fé. E é preciso a palavra para mudar de vida, para converter a vida. O que é conversão? Conversão, eu estou indo neste caminho e de repente eu me dou conta que eu não estou no caminho certo e eu começo a mudar o caminho e a acertar o meu passo. Isso é converter. E não é porque nós estamos na igreja que a gente não precisa de conversão. Já chegamos aqui, mas ainda temos muito caminho pela frente. Temos muita coisa para mudar. São Paulo também nos diz que a conversão é a mudança de mentalidade. Metanoia. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Metanoia. Metanoia é uma palavra que vem do grego. Metanoia. Metanous. Meta para além. Nous, mente. Uma palavra que vem do grego. Metanoia. Daí vem aquela palavra que vocês já escutaram. Metanoia. Noiado. Já escutaram essa palavra? Fulano é noiado. Os noiados. Já escutaram isso? Noiado, aquele que tem a mente pervertida por alguma coisa. No caso da pessoa dependente química, a mente está consumida pela droga e ela não consegue pensar direito. O nous, a mente, a noia, está consumida pela droga, está permeada pela droga, pela química, e ela não consegue pensar direito. Muitos de nós estamos, entre aspas, noiados de mundo, redes sociais, videozinhos rápidos de TikTok. Quem tem Face ainda, fofocas no Facebook, rixas, rivalidades, noiados de pecadinhos que a gente nem considera que é pecado, que a gente se permite. Outros, em meio à juventude, noiados de pornografia, de sensualidade aguçada demais. Isso da gente que está lá fora do mundo brincando carnaval. Eu estou falando de nós, dentro da igreja. A gente se permite muita coisa. E a nossa mente vai ficando noiada. E isso vai esvaziando o coração e nos distanciando de Deus. Você está aqui, mas o coração, a mente fica vagando longe, distante, frio, indiferente. Jesus está no santíssimo, mas a gente fica frios, indiferente, não consegue corresponder na adoração, no amor, na devoção, porque a mente está permeada de muitas
gente acha que ter fé e tem fé porque vai à igreja. E isso nem sempre é verdade. Porque na igreja, gente, até o cachorro entra. Na missa, até o cachorro vai deitar no pé do padre. E a igreja não é ter fé. Faz parte. É uma expressão. Precisamos da igreja. Mas nem sempre, por estarmos na igreja, significa que a gente tem fé. A gente pode estar lá, só de corpo presente. A mente e a alma muito distintas. Você pode sair da missa e não lembrar nem a cor da roupa do padre, nem qual foi o evangelho do dia. Porque a sua mente senta lá, você senta lá, mas a sua mente está lá fora. Está em casa, nas preocupações da vida, no menino que deixou em casa, no menino que foi embora para a festa, no marido que pegou uma briga e deixou em casa, na conta que tem pagado a semana, no dinheiro que está faltando, na panela que deixou queimar, e a cabeça fica vagando, longe. E a missa acontecendo, você longe. Do jeito que chegou, saiu. Vai de quê? Servindo. Aí você se pergunta, por que a pessoa não muda? Por que não reza? Por que não se abre? Porque ele vai de qualquer jeito. Olha, eu sou ministra da Eucaristia. Vou contar um exemplo de ontem. Anteontem, hoje a gente é segunda, né? Foi sábado. Isso é da leitura do retiro de carnaval. É porque eu não posso negar a Eucaristia, mas deu vontade. Eu estava distribuindo a Eucaristia nos lados e nos corredores. A fila estava bem grande. Terminei a minha e vi uma fila maior e fui ajudar outra ministra. Saí do meu lugar e entrei na metade da fila. Ela distribuiu uma metade e eu distribuí a outra metade. Entrei na metade e comecei a distribuir, entregar para mim. E eram duas mocinhas que se atravessaram no meio das pessoas que estavam na frente. Uma entrou rindo, aí a outra chegou empurrando, e uma empurrou a outra, e eu com a outra aqui. A minha vontade era de dizer: vocês querem comungar ou vou continuar brincando na fila da comunhão? A minha vontade era de colocar a hóstia de volta na âncora e não entregar. Receberam de qualquer jeito, saíram brincando, correndo, se sentaram lá no final. Isso é um desrespeito com a Santa Comunhão. Isso é uma falta de amor. E aqui eu não estou falando para condená-los ou expor, nem não sei nem quem é, nunca vi. Não sei se foi o primeiro retiro, não sei. Não sei se foram catequizadas, não sei. Isso não me compete julgar. Mas é uma avaliação que eu preciso fazer eu. E você? Como nós temos recebido a Sagrada Comunhão? Como nós temos recebido, entrado na fila da comunhão? Como tem sido o nosso amor para com Deus? Qual zelo eu tenho tido com a comunhão? Gente, o que nós temos de mais sagrado na nossa fé cristã católica é a Eucaristia. Não existe igreja católica sem a missa. Você já imaginou? Imaginou se existisse a igreja católica sem a missa? Não existe. Não existe. A primeira graça que nós temos quando católicos é a missa. Tudo mais, grupo de oração, apostolado da oração, ministros, seja qual for o grupo que você passa. Todos os outros grupos, eles existem em função
Nós precisamos catequizar os nossos para levar para a Santa Missa. Foi lá onde Jesus instituiu a Eucaristia na Santa Ceia. É para lá que nós vamos. Nos primeiros anos do cristianismo, os primeiros apóstolos, os primeiros missionários, não existia preparação. Existia a missa, a comunhão entre a comunidade em torno da Eucaristia. Os grupos foram surgindo, porque em muitos lugares não tinha como chegar, chegava a palavra primeiro, mas o centro da nossa fé é a missa e nós precisamos aprender a celebrá-la, a vivenciá-la. Precisamos aprender a amar a Eucaristia de coração. Não é uma bolacha. Da vontade de dizer, vocês estão pensando que estão recebendo uma bolacha? Não é. Nós precisamos aprender a amar a Eucaristia. Quem é o primeiro retiro que está vindo? Levanta a mão quem está vindo para o primeiro retiro. Você, 2, 3, 4 pessoas. O restante é tudo de caminhada já. Isso, tudo de grupo de oração, graças a Deus. Anos e mais anos em retiro de carnaval. Mas olha só, nós precisamos ouvir de novo e sempre de novo a palavra de Deus, porque nós nos esquecemos. E nós nos esquecemos não no sentido de que a gente não sabe mais, não lembra, não nesse sentido. A gente se esquece da palavra no sentido de que ela começa a sair do coração. A gente se esquece da palavra no sentido de que ela começa a deixar de fazer parte da vida da gente. Por isso a gente tem que ouvir de novo, para ela alimentar de novo, para o coração se reanimar de novo. Porque a nossa tendência é esquecer de Deus. A nossa tendência é ficar longe de Deus. Vou pegar meu celular aqui só para eu abrir uma frase, olhando para São Padre Pio. Eu lembrei agora. São Padre Pio tem uma oração. Quem já ouviu falar? Fica, Senhor, comigo. Eu acho que está escrito aqui no mecanismo, isso. Fica, Senhor, comigo aqui atrás. Fica, Senhor, comigo. É uma oração que foi escrita por São Padre Pio. E no início da oração ele diz assim: fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Para não te esquecer. Olha só, São Padre Pio. Preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Ele disse que virá eu, o Senhor. Nós precisamos rezar e pedir: Senhor, fica comigo. Eu sou fraco. Com facilidade eu te deixo, com facilidade eu te esqueço, com facilidade eu te abandono. Eu procuro outras coisas, eu deixo a minha vida com outras coisas. A minha mente vai ficando noiada de outras coisas e eu vou te deixando. E eu vou te esquecendo, e eu vou esquecendo a tua palavra, porque eu vou me ocupando das coisas da vida do mundo, eu vou esquecendo de rezar, e eu vou me perdendo no mundo. Não é porque a gente está dentro da igreja, gente, que a gente não se perde. Tem muita gente dentro da igreja perdida. Tem muita gente dentro da igreja que não muda. Tem muita gente dentro da igreja que não quer mudar de vida. E quer viver aquele evangelhozinho meia boca, do jeito que a pessoa interpreta e gosta. Deus nos chama a uma conversão de verdade. Conversão do coração de verdade. Enquanto a palavra de Deus não gerar vida em nós, como é o tempo do carnaval, é Ele quem dá a todos a vida. E a vida nos é dada através do poder da palavra, da proclamação da palavra. Enquanto essa palavra não gera vida em nós, a conversão não acontece. É a força da palavra que
nossa mentalidade. Aquilo que você aprendeu no mundo, aquilo que você aprendeu dos outros, aqueles ditados populares, bateu, levou, o Miguel assim. Esses ditados populares que a gente vai filtrando na cabeça e vai indo da nossa vida, vai sendo mudado pela força da palavra de Deus. São Paulo, em uma das cartas aos Filipenses, agora a comunidade de Filipenses, ele vai dizer o seguinte: estou convencido, essa é a convicção que eu tenho, estou convencido que aquele que iniciou em vós esta obra excelente, a obra da conversão, ele dará o acabamento. O que é o acabamento? Alguém já construiu casa aqui? Já construiu, já fez reforma? Fazer o grosso até que sobe rápido, né? Mas o tal do acabamento gasta, é mais caro, leva tempo, às vezes não encaixa direito. Tem que ter paciência, tem que ter dinheiro, porque parece que é tudo que você tem, né? Você vai lutando para você ter dinheiro. O tal do acabamento da casa, São Paulo vai dizer que a obra que Jesus iniciou na gente, em você, chamando você a caminhar, chamando você a uma vida de conversão. Essa obra já iniciou, ele já chamou. Essa edificação ele já começou, ele já chamou. Agora é preciso fazer o acabamento. Você já está fazendo o seu acabamento? O que em nós ainda precisa ser acabado, melhorado? Na obra de conversão da sua vida, quais os acabamentos que estão faltando? Leva tempo. Tem coisa que você vai passar a vida inteira fazendo o acabamento. E se vacilar, cai de novo. Tem coisa que você vai passar a vida inteira polindo. Porque se brincar no exterior, o acabamento da nossa vida ele só vai terminar quando nós dermos o nosso último suspiro. Daqui até lá, a obra de edificação da nossa vida tem muito acabamento para ser feito. É preciso acabar com o meu temperamento explosivo. Eu preciso dar um jeito de controlar isso. Eu preciso controlar o meu olhar aguçado para certas coisas, a cobiça, a inveja, a intriga, o ressentimento. Pessoas que são muito rancorosas. São muitos acabamentos que eu preciso ir dando na minha vida. E você já parou para pensar em você? Que minha gente, cada um sabe o calo aperta. Cada um sabe o pecado que traz na vida, a fraqueza que traz na vida. E você já parou para pensar qual é a sua? Porque nós precisamos ter a convicção de qual é a minha fraqueza. Olha, a minha fraqueza é essa. Eu gosto de falar da vida do povo. Passou na minha mira, eu peço a Deus. Você sabe que é essa sua fraqueza? É contra ela que você tem que lutar. Qual é a sua fraqueza? Você tem uma tendência, uma sexualidade aguçada, e aí a sua fraqueza é onde você tem que lutar. Você é uma pessoa rancorosa, é aí onde você tem que lutar, é aí onde está o seu acabamento principal. Tem outros, mas esse é o principal. Você já parou para pensar onde é que está precisando de um reboco novo na sua história? Passar uma mão de tinta, limpar os vidros da janela, dos olhos, da alma. Qual é o acabamento que você precisa fazer? Nós estamos prestes a começar mais faltando 10 minutinhos, 15 minutinhos na vez. Tem? Por favor, para a gente poder rezar, senão eu passo. Nós estamos prestes a começar a quaresma, depois da minha. Você já se
decidiu como vai ser a sua quaresma? Quem vai fazer o rosário da madrugada por 3 dias? Quem vai participar da missa diária? Quem vai oferecer uma penitência? Quem tem pedidos para fazer a Deus nessa quaresma? Você tem? Eu tenho vários. Eu já fiz a minha listinha. Eu fui anotando durante o mês. Senhor, vou aparecer isso, vou incluir. Apareceu, está lá, anotado já, uma listinha já. Apareceu isso aqui. Foi o que eu fui colocando, né? A cada dia que ia aparecer uma pessoa nova. E já lista, tá? Mas no meio dessa sua lista, existe um pedido de conversão. Senhor, converte o meu coração. Na sua lista de pedidos para a quaresma, tem esse pedido, porque se não tiver, precisa entrar hoje. Na sua lista de pedidos, Senhor, converte o meu coração. Eu preciso de conversão. Esse é um dos meus pedidos da quaresma. Pode lá na sua lista. Senhor, eu tenho vício. Meu vício é esse. Me ajuda a vencer. Senhor, eu tenho uma fraqueza. A minha fraqueza é essa. Me ajuda a vencer. Me ensina a vencer. Não faça só os seus pedidos. Faça também o pedido de conversão. Porque, minha gente, nós só temos esse tempo, essa vida, para amar a Deus, mostrar que amamos, e ao fecharmos os nossos olhos pela última vez, nos encontrarmos com Ele e permanecermos com Ele por toda a eternidade. Mas começa aqui. Se essa minha vida não me converter, se essa vida que eu estou aqui não servir para Deus, eu fui um fracassado. Eu fracassei. A vida é um dom que Deus te deu. A vida é um dom que Deus te deu para administrar. A vida não é tua. A vida não é minha. Nós não temos o poder sobre a nossa vida. Nós não temos o poder de dizer, não, eu não quero morrer agora. Morto pode não nascer. Está lá na Baía da Traição, procura alguém por lá. Eu não vou agora. Nós não temos esse poder. O dia que ela chegar, não tem medo. Fique de fora. Logo, a vida não é sua. A vida é de Deus. E Ele te deu para que você administrasse. Que tipo de administrador estou sendo eu com o dom que Deus me deu? Eu administro essa vida para no final chegar diante de Deus, Senhor, eis aqui a vida de Cristo. E pais e mães, este filho, esta filha que está do seu lado não são seus. Eles são de Deus. E Deus entregou a você, pai e mãe, para cuidar, para formar e devolver a ele. É como um administrador. Deus entrega o seu filho a você, que é filho dele, que é filha dele, para que você cuide, eduque, forme na lei dele e devolva para ele. Nós não somos donos de nada, nós não temos nada. A gente tem uma vaga ilusão que tudo nos pertence, que nós temos o poder sobre as coisas. Isso aqui é meu, é meu filho, é minha mãe, meu marido, é minha esposa, tudo é meu. Foi entregue, foi confiado. Que tipo de administrador você está sendo? Nós vamos saber. Aliás, Deus vai saber no final da nossa história. Quando nós chegarmos diante dele, de mãos cheias ou de mãos vazias. O que você vai apresentar a ele? Começa aqui. Nesta terra, nós só temos essa vida para amar a Deus.
para servir e para administrar bem os dons que Ele nos dá. E para caminhar já para o final dessa reflexão, muitos de vocês com certeza já ouviram falar do Evangelho que trata dos 10 leprosos. Quem já ouviu falar dos 10 leprosos? Levanta a mão. Já ouviram? Algumas pessoas já ouviram. A passagem do Evangelho narrada por São Lucas, que fala de 10 leprosos. Quando Jesus estava passando, antes de entrar na cidade, na região da Samaria, antes de ele entrar na cidade, vieram ao encontro dele 10 leprosos. Vocês sabem que naquela época a lepra era uma doença terrível, que muitos leprosos tinham que viver